Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Eric Borges e você está no canal Colorimetria Sem Mitos. Seja muito bem-vindo aqui no canal Colorimetria Sem Mitos. É muito bom ter você aqui com a gente. Esse canal foi criado para que a gente possa construir, conhecimento em colorimetria, feito para você. Então, se você tem esse objetivo, quer construir conhecimento em cor, se inscreva no canal. Bom, muitas vezes, conversando com cabeleireiros, como você, eu também participo de alguns cursos de colorimetria, e muitas vezes alguns saem do curso e falam assim: nossa, é muito difícil, eu tenho dificuldade, colorimetria aí faz um monstro da colorimetria. E colorimetria é simples, é direta, mas às vezes num trabalho muito complexo nós podemos errar por não ter base, não ter fundamento. Em coisas primárias nós podemos perder um trabalho complexo. Então colorimetria, para se aprender, eu preciso aprender de base, aprender de fundamento. E hoje nós vamos fazer isso. Mesmo que você seja um cabeleireiro que já conheça a colorimetria, já tem entendimento, pegue detalhes, observe cada detalhe das informações que nós vamos trabalhar aqui hoje. Porque com essas informações, na realidade, nós vamos usar essas informações para todos os trabalhos de cor que nós formos fazer de agora em diante, ok? Então vamos lá. Bom, como eu comentei, nós temos que ter um ponto de partida para conhecimento de colorimetria. E nesse ponto de partida, nós precisamos entender o conceito de colorimetria. Colorimetria, como o próprio nome diz, cor e medida, ele traz essa referência, mas em cabelo nós temos que considerar, além de cor e medida, concentração de pigmentos. Então, colorimetria capilar, ela tem uma particularidade. Medida de cores? Sim, mas são somas e subtrações de tons e cores. Para a gente entender melhor isso, quando eu visualizo o cabelo de uma cliente, eu tenho ali uma concentração de pigmento e tipos de pigmentos diferentes. E eu coloco numa cumbuca outra concentração de pigmento e outros tipos de pigmento. E faço uma associação. E eu vou ter uma terceira concentração de pigmento e terceiros tipos de pigmentos. Eles vão se associar. Então eu tenho uma cor A na cumbuca, uma cor B na cabeça da minha cliente, e quando eu associo isso, eu vou ter uma cor C no final. Isso é colorimetria. E toda vez que eu vou fazer um trabalho, eu tenho que ter isso em mente. Nossa, eu vou somar pigmento, vou retirar pigmento, vai diminuir a concentração, vai aumentar a concentração. E aqui a gente tem uma distinção, uma diferença entre o que é tom e base e o que é nuance ou reflexo. Quando nós falamos de tom ou base, nós estamos falando de concentração de pigmento. E eu vejo muito cabeleireiro confundir isso, e a gente vai entender por quê. Quando nós falamos tom ou base, eu quero saber qual a concentração de pigmento desse cabelo. Quão claro ou quão escuro é esse cabelo. Então, se alguém te ligar e falar assim: olha, qual que é a base do cabelo? A pessoa está querendo te perguntar o seguinte: qual a concentração de pigmento? O quão claro, quão escuro é esse cabelo? Agora, se a pessoa perguntar qual que é a nuance, qual que é o reflexo desse cabelo, aí nós estamos querendo saber qual o tipo de pigmento predominante que tem dentro desse cabelo. E é interessante a gente saber isso, porque às vezes a pessoa fala assim: Eric, eu estou com o cabelo aqui num tom acobreado. Não existe tom acobreado em colorimetria capilar. Isso é cor, isso é nuance, isso é reflexo. Eu estou num tom avermelhado. Não, eu estou numa cor avermelhada, numa nuance avermelhada. E para a gente entender isso, a gente tem aqui um círculo cromático. Nesse círculo cromático, a gente consegue visualizar que cada faixa tem uma cor. Cada faixa tem uma cor. Então eu tenho laranja, amarelo alaranjado, amarelo e assim por diante. O mesmo pigmento nessa faixa vermelha, ele está aqui e ele está aqui. O que muda? A concentração. Então, o tipo de pigmento, a cor é a mesma. O que mudou? A concentração, a tonalidade. Então, eu começo a perceber a diferença entre tom, tonalidade, e cor, que é o nuance ou reflexo, o tipo de pigmento. Aqui é o mesmo pigmento vermelho em tonalidades diferentes, em concentrações diferentes. E eu preciso ter essa percepção para poder entender tom e reflexo, tom e nuance, base ou nuance. E é o que nós vamos fazer agora. Quando nós falamos em tom, para entender tom, a gente pega uma tarjeta que é uma referência de concentração de pigmento. Aqui eu tenho alta concentração e ausência de pigmento. Olha, está clareando, de lá para cá está clareando. Então, aqui onde tem a maior concentração de pigmento, nós estamos falando de tonalidade, maior concentração de pigmento, nós chamamos de preto.
E onde tem ausência de pigmento, né, aquele cabelo que nasce sem pigmento, nós chamamos de branco. Em colorimetria capilar, nós numeramos isso para facilitar o entendimento. Nós numeramos as tonalidades, as concentrações de pigmento. Então o preto ele é numerado como 1 e o branco ele é numerado como 11. Mas eu já vi uma coloração 12. Isso é marketing, né? Normalmente é um super clareador, mas não existe uma tonalidade 12, né? É de 1 a 11, de preto a branco. Quando nós falamos que nós temos uma numeração de 1 a 11, eu preciso estabelecer os demais números. E aí eu vou dar um nome para cada um deles. O 2, ele também é preto. E comercialmente ele não é viável. Poucas empresas trabalham com a numeração 2. Apesar dele não ser comercialmente viável e não vir nas tabelas de cores, o 2 existe. A concentração de pigmento 2 ela existe. Apesar de a gente olhar assim, parece que é preto também. E é chamado de preto. Só que na maioria das cartelas ele não está presente. Mas em cálculos de colorimetria, quando for necessário, eu tenho que considerar que ele existe, tá ok? E do 3 ao 5 são chamados de castanhos, do 6 ao 10 são chamados de louros. Só que eu tenho castanho que é mais escuro e eu tenho castanho que é mais claro. Então se convencionou chamar castanho escuro, médio e claro. E louro da mesma forma, eu tenho um louro mais escuro e eu tenho um louro bem mais claro. Então a gente chama louro escuro, louro médio, louro claro, louro muito claro e louro claríssimo. Agora o importante é que toda vez que a gente falar em concentração de pigmentos, em altura de tom em base, nós temos que ter a referência de 4 basicamente. Preto, castanho, louro e branco. Não existe outra referência de tonalidade em colorimetria capilar. Essa é a referência de base. É lógico que é muito mais fácil eu visualizar isso no cabelo. E é importante não só visualizar, mas exercitar o conhecimento no diagnóstico de concentração de pigmento. O diagnóstico de tom. Por quê? Se eu erro no diagnóstico de tom, eu erro meu projeto de cor inteiro. Por isso que a gente comentou que é muito comum, por causa de erros primários, eu perder um trabalho complexo. Faça exercício. Pega a tabela de cores, né, a cartela de cores que você utiliza e sempre vai fazendo exercício. Olha o cabelo, olha o cabelo e faz esse comparativo. E a partir daí você vai ficando expert em diagnóstico, em identificar um cabelo. Não, aquele ali é um cabelo na concentração de um louro escuro, aquele ali é de um castanho médio, aquele ali é de um louro muito claro. E aí você já vai tendo a referência de diagnóstico. E isso vai ser fundamental para os seus projetos de cor. Além da referência de tom, nós também precisamos estar atento com os reflexos, né? Com os tipos de pigmentos. Porque eu tenho um tom e associado a ele eu tenho uma cor predominante, muitas das vezes. Quando ela não aparece, normalmente é neutro ou é um cabelo muito escuro que eu não consigo visualizar o tipo de pigmento predominante. Mas normalmente esse cabelo, quando ele está na altura de um 4, 5 principalmente em diante, eu já consigo perceber se ele tem um reflexo neutro ou se ele tem uma cor predominante dentre os pigmentos que fazem aquela concentração. Bom, as cores primárias são azul, vermelho e amarelo. É lógico que elas refletem também, não coincidentemente, as melaninas da fibra capilar, né? Os pigmentos naturais da fibra capilar. Então o azul, no cabelo, ele é conhecido como eumelanina, mas no cabelo o pigmento natural, eumelanina, por mais que ele seja azul, ele reflete na fibra capilar o cinza. Então toda vez que a gente falar em azul, é bom a gente estar atento com essa referência do cinza. Eumelanina, pigmento azul, que reflete cinza, tricosiderina, pigmento vermelho e feumelanina, pigmento amarelo. Tem algumas literaturas que às vezes vão falar que a tricosiderina é uma derivação da feumelanina, mas o que interessa é nós termos entendimento que o reflexo do pigmento vermelho ele aparece na fibra capilar e o reflexo do pigmento amarelo também aparece na fibra capilar. Agora, quando esses pigmentos eles se unem, nós temos outras cores se formando. Então, quando eu tenho aquela cliente que tem um cabelo com uma concentração maior de pigmento amarelo refletindo o dourado, né, o pigmento é amarelo, mas o reflexo, né, que a gente tem é dourado, e ela vai, por exemplo, num clube e ela entra numa piscina que tem ativos que reflete azul, por exemplo, eu tenho, comumente, acontece, né, de uma cliente ter um cabelo levemente esverdeado. Quando eu pego uma cliente que tem um cabelo dourado e às vezes ela tem o contato com o pigmento vermelho, eu tenho um laranja. Quando eu faço a união do azul com o vermelho, eu tenho quem? O roxo. E aí, né, nós estamos falando de cores secundárias, mas existem cores terciárias, quaternárias, né, são infinitas.
E quando eu tenho a união entre o azul, o vermelho e o amarelo, eu tenho quem? O marrom. Agora aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. Eu tenho nessa proposta aqui cores que a gente chama de quentes e cores frias. Quando eu falo vermelho e amarelo, são cores primárias, quentes, e quando eu falo azul, que reflete cinza, cor fria. É importante a gente entender que o marrom, ele é a união das três cores, porém tem um detalhe. Tem gente que fala assim, não é a mesma concentração de azul, vermelho e amarelo. Não é. Se você fizer a mesma concentração de azul, vermelho e amarelo, vai ficar marrom quente. Por quê? Das três cores primárias que eu estou juntando, duas são quentes. Então é comum eu ter um marrom quente nesse caso. Se eu quero uma cor neutra no marrom, eu preciso ter os três pigmentos das cores primárias, porém com uma concentração um pouco maior de cinza. Aí eu vou ter um marrom neutro. Esse primeiro momento é para a gente identificar dentro de uma fibra capilar que eu preciso considerar concentração de pigmento, claro e escuro, e tipos de pigmento. Qual o reflexo que esse cabelo está me dando? Ele está me dando um reflexo acinzentado, então quer dizer que ele tem mais pigmento azul. Ele está me dando um reflexo avermelhado, ele tem mais pigmento vermelho. Ele está me dando um reflexo violeta, então ele tem uma alta concentração de vermelho e de azul. Ele está me dando um reflexo cobre, então quer dizer que ele tem vermelho e amarelo. Ele está me dando um reflexo só amarelo, então só tem pigmento amarelo. O cabelo ficou verde ou ficou um chumbado esverdeado, quer dizer que eu tenho azul e amarelo, ok? Bom, nesse trabalho de hoje, nós estamos trabalhando fundamento. Não desconsidere isso. Às vezes eu ouvi uma expressão muito interessante para nós. Eu vi um profissional de cor dizer, não, tem muito cabeleireiro que quer dar cavalo de pau antes de aprender a dirigir. E nós não vamos fazer isso, porque a nossa cliente merece o melhor de nós. E nós estamos aqui com o canal Colorimetria Sem Mitos para poder auxiliar você, ok? Então, some essas informações, construa conhecimento em cor e inscreva-se no canal, ok? Muito obrigado pela tua presença e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus!